Nome: Thiago Almeida Matos, RA 1977047-5. O mapa desse módulo é sobre tênis de mesa e eu vou falar um pouco sobre os aspectos históricos dessa modalidade esportiva. Ela tem origem inglesa e é uma adaptação do tênis de campo. Na épocas de frio, de baixas temperaturas, quando o clima estava bem desagradável, muitos queriam continuar jogando o tênis de campo. Foi nesse momento que pensaram em trazer esse tênis de campo para dentro de ambientes fechados. Foi aí que surgiu o tênis de mesa. Mas como que eles fizeram? Eles pegavam uma mesa de jantar, dividiam ela no meio com uma corda, pendurando uma corda, dividindo ela no meio, segurando entre as laterais da mesa, utilizando a raquete e a bolinha também. E as regras eram semelhantes ao do tênis de campo. Foi aí que surgiu então o tênis de mesa. Foi nessa época que surgiu o tênis de mesa. Fatos interessantes da história do tênis de mesa foi em 1926 que foi criada a Federação Internacional de Tênis de Mesa, lá na Alemanha, em Berlim. Outro fato histórico também foi o reconhecimento como uma modalidade esportiva a participar de Olimpíadas, que foi em 1977. E foi em 1988 a primeira participação do tênis de mesa como modalidade olímpica. Agora um pouco sobre o Brasil. Em 1905 foi implantada o tênis de mesa aqui no Brasil, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E o caráter é bem recreativo, não tinha nada competitivo e nada sério por enquanto. Aí passou mais um tempinho, em 1912 a modalidade começou a criar forma, ia ser um pouco mais organizada, então os olhares foram a partir de 1912. E aí, em 1942 foi criada a Confederação Brasileira de Desporto, e aí foi traduzida as regras do tênis de mesa para a nossa língua. E aí, passado mais um tempinho, com as competições acontecendo, com o desenvolvimento da modalidade aqui no nosso país, no Brasil, nosso país hoje é considerado um dos melhores na questão dos atletas na nossa região da América do Sul. Então, na América do Sul, os brasileiros são os melhores, são reconhecidos como os melhores e se destacam também. Atualmente, em nível mundial, os chineses são os melhores. Algumas características psicológicas que existem durante um jogo, que exige a atenção e o domínio, eu vou falar 3 aqui para vocês. Primeiro é a concentração. Concentração é um elemento principal no jogo, é você se entregar mesmo na partida, para aquele momento, você estar atento na bolinha, estar atento em cada movimento, em cada jogada, você entender os movimentos, você usar todas as funções corporais para aquele momento, que é a concentração, para que tudo dê certo ali na hora. O segundo aspecto é o equilíbrio emocional. É você administrar todas as suas emoções ali no momento do jogo. Está relacionado aos fatores de psicológico envolvendo o nível de estresse, o nível de ansiedade, a motivação, o autocontrole em si também. Administrar todas as suas emoções no momento. A terceira característica é a capacidade de coordenação, que equilibrar todos os seus fatores corporais nos movimentos. Faz referência também à capacidade de jogador organizar seus movimentos. São esses 3. A concentração, equilíbrio emocional e a capacidade de coordenação. Os materiais da modalidade são 4 que você conhece, que é a bolinha, a raquete, a mesa e a rede. Algumas características de cada um deles são as seguintes. A da bolinha, ela tem que ser da cor branca ou laranja. Ela tem de material de plástico ou celuloide. Ela tem 40 milímetros de diâmetro e ela pesa em torno de 2,7 gramas. A raquete, ela tem que ser de 85% de madeira natural.
de um lado, onde você bate com a bolinha, ela precisa ser de uma borracha de 2 milímetros e da cor vermelha. Do outro lado, o lado que você não bate, tem que ser também a borracha de 2 milímetros e 2 milímetros e da cor vermelha ou preta. Aí temos a mesa. A mesa tem ela é retangular, a sua extensão de 2,74 metros de comprimento, 1,52 de largura e 76 centímetros do chão até a mesa, de altura no caso. Ela possui uma linha branca de 2 centímetros em sua borda. E no caso de jogo de duplas, existe uma linha de 2 centímetros branca também, dividindo o seu comprimento, assim, dividindo ela em duas. Agora a rede ela se estende a 15,25 centímetros, além das bordas laterais, e tem 15,25 centímetros de altura também. Ela tem que ser escura, e a parte superior, a borda superior dela tem que ser com uma fitinha branca, para dar visão ali para o jogador na hora da partida. O tênis de mesa é um dos esportes mais praticados, né, atualmente aí, por todas as pessoas, de um jeito recreativo, também mais profissional. E muitas pessoas não têm condições de ter uma raquete própria, ou até mesmo original, ou de madeira para jogar. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma raquete adaptada, com materiais recicláveis, que aí fica mais fácil da gente fazer uma e ter uma em casa para brincar. Quais são os materiais? É a tesoura, cola branca, cola quente, EVA branco e preto, vermelho e preto, e um pedaço de papelão. Então a raquete vai ser de papelão, um papelão mais fino, porque o grosso daí fica mais difícil da gente recortar e fazer ali a circunferência da raquete. Tá? Então já pega um papelão mais fino e que tem mais movimento, beleza? Eu fiz aqui, primeiro a gente precisa de um molde, né? Eu já fiz o meu molde e recortei em cima do papelão. Então ficou esse primeiro molde. Eu vou precisar de fazer mais 2 moldes desse, e aí eu vou recortar e vou colar um em cima do outro, tá? Então a gente vai fazer o molde aqui. Você pode fazer o seu molde próprio ou pegar na internet. A internet contém um molde próprio da raquete mesmo. Vou fazer minha terceira raquete de papelão. Fiz aqui as duas e vou recortar. Cortar. Se você não tiver um papelão, você pode pegar a capa de um caderno, que dá também. E estou terminando a segunda raquete. Aí, 2. Terceira. Eu estou cortando 3 para que ela fique mais firme na hora do jogo.
3 raquetes. Então agora eu vou colar as raquetes uma na outra. Não pode esquecer, inclusive, do meio. Aqui. Pronto. Eu colei as 3 raquetes juntas. Então ficou assim, inclusive mais firme. Agora eu vou fazer a circunferência com EVA vermelho. Aqui, agora, para a gente poder colar. Então eu vou ter que fazer o molde nela aqui no EVA, né? Aqui. Fiz o molde e vou recortar. Já que a regra é vermelho, temos que ter um EVA vermelho. Aqui. Então agora, olha que legal, vou colar. Não cola com a, a, a cola quente, porque é perigoso perder o EVA, né? E aí fica feio. Utiliza a cola branca. Aqui. Colei a parte branca, a parte vermelha. Agora eu vou pegar o EVA preto. E vou fazer um molde aqui também. Agora eu vou recortar. Preto. Para colar na parte de trás. Pode ser EVA ou pode ser uma cartolina preta também, se não tiver EVA. Pronto. Recortei a parte de trás. Agora eu vou colar. Passar um pouquinho de cola bem legal, porque não tem perigo de soltar. Pode ser que fique um pouquinho para fora, mas daí eu recorto as pontinhas para ficar mais bonito. Aqui também. E nós temos a nossa raquete com materiais recicláveis de fácil aquisição, tá? Eu vou falar para vocês agora então, aproveitando, os três tipos de empunhadura que tem. Os 3 tipos de empunhadura é a clacineta, shake-hand e o penholder. 3 tipos de empunhadura então
da modalidade tênis de mesa são bem clássicas. O shakehand, o penholder e a clacineta. A clacineta, ela é você deixar o polegar de um lado, você vai bater, né, na bolinha, e os outros dedos atrás, na parte que você não bate. Aqui, dessa maneira. A empunhadura é dessa maneira. Então você tem a possibilidade de bater dos dois lados da raquete. Tá? O shakehand é como se fosse um aperto de mão. Aí eu deixo o indicador de um lado e os outros dedos segurando aqui a parte, a base da raquete. Então eu tenho mais potência na minha batida, no ataque, né, ou no saque, na bolinha. Depois é o penholder. O penholder é como se fosse pegar uma caneta. A gente é o fechamento do polegar e do indicador. Então eu pego dessa maneira, e os outros dedos ficam atrás. Então essa é a empunhadura de penholder, com formato de caneta. As regras básicas do tênis é a seguinte: ela é composta por qualquer número de sets ímpares. No caso, numa partida que deu 3 sets, ganha quem ganhou 2 sets deles. A partida de cada set é composta de 11 pontos. 10 pontos, por exemplo, está empatado de 10 a 10, eu tenho que fazer 2 pontos de diferença, 2 pontos consecutivos primeiro. A partida é iniciada com um sorteio para ver quem começa com a bolinha, para quem escolhe o lado também. A partida se inicia com um saque. Eu jogo a bolinha, né, na altura de 16 centímetros. A bolinha tem que quicar no meu campo, na minha área, na minha mesa. E eu tenho que lançar ela e ela tem que cair, né, passar sobre a rede, quicar na área do adversário e ele tem que devolver para mim. No caso, se ele não rebater, né, não defender, e deixar cair no chão, ou se pegar na parte do corpo dele, que for dele, é ponto meu. Também não pode bater 2 vezes na raquete, não pode deixar quicar 2 vezes na minha área. O tênis de mesa também, você não pode deixar ela bater na rede, assim eu perco também. Essas são algumas das regras básicas. E uma delas também que é interessante, eu não posso bater com o outro lado da minha raquete. Se eu estou do lado vermelho, né, jogando, se bater por acaso na parte traseira da raquete, eu perco ponto. Algumas regras básicas importantes do tênis de mesa. Muito obrigado!